Bom, pessoal, boa noite a todos. Continuando nossas aulas de fundamentos da radiologia veterinária, nós começamos a ver hoje radiologia do sistema urinário. Então vamos lá. Sistema urinário. Quando nós falamos em sistema urinário, né, o órgão principal que tem que vir em mente quando fala em sistema urinário tem que ser o rim, ou os rins. Rim é um órgão par. Rim é o órgão principal do sistema urinário. Tá? Quando eu falo em rim, o rim são órgãos que ficam encostados no assoalho da cavidade abdominal. Ou seja, ele fica na região dorsal dos animais. Ele fica em cima, aliado, próximo às costas, né? Então, ele é um órgão par, tá? Então, nessa imagem radiográfica, eu consigo enxergar os rins, tá? Ou melhor, eu consigo enxergar a sombra dos rins, tá joia? Então, eu tenho no meio aqui a coluna abdominal desse animal, né? Coluna lombar desse animal. Eu tenho um rim, tá? A gente vai ver que esse aqui é o rim direito do animal e esse aqui é o rim esquerdo do animal. Como é que eu sei que esse é o rim esquerdo e esse é o rim direito? É um macete que a gente vai ver lá mais à frente. O rim direito sempre é mais cranial que o rim esquerdo. A cabeça do animal está aqui em cima, a cauda do animal está aqui embaixo. Tá? Então aqui a gente tem o ureter descendo, né? Então aqui é a cauda do animal, aqui é a cabeça do animal. Então nesse caso aqui, eu tenho o rim direito e aqui eu tenho o rim esquerdo. Isso vai ser muito importante para sabermos se o animal está em decúbito, está em posicionamento dorso ventral ou ventro dorsal, tá? Se esse lado é o rim direito, se esse rim aqui é o rim direito, esse lado do animal é o lado direito. Se esse lado é o lado direito, esse animal só pode estar de barriga para cima na imagem radiográfica, mesa radiográfica. Essa imagem, então, é um decúbito ventrodorsal. Os raios batem primeiro no ventre do animal e saem no dorso do animal. E esse lado é o rim esquerdo do animal. Tudo bem? Tá? Então a gente vai ver isso com mais calma mais na frente, mas basicamente isso é importante para a gente contextualizar qual é o lado direito e qual é o lado esquerdo dos animais. Bom, nessa imagem radiográfica que a gente tem, né? São dois animais que foram esquematizados, onde eu tenho tanto o esqueleto do animal quanto os órgãos que fazem parte do sistema reprodutivo dos animais, né? E uma parte do sistema urinário, não todo, mas uma parte deles. Essa exemplificação é muito importante para sabermos que o sistema urinário ele é intimamente ligado ao sistema reprodutivo. No caso dos machos, eu tenho aqui a bexiga do animal, tá? Eu tenho aqui os ureteres, né? E aqui ele acabou não desenhando, mas eu teria os rins mais acima, os ureteres, né? Eu tenho a bexiga e da bexiga eu vou ter um canal que vai ligar bexiga ao meio externo, que vai atravessar todo o pênis do animal. E esse canal é chamado de uretra, tá? Então existe o ureter e existe a uretra. Ou melhor, existem os ureteres e a uretra. Ureteres são dois, uretra eu tenho uma uretra somente, tá? Então eu tenho dentro do pênis passando a uretra, tá joia? Eu tenho o testículo eu tenho dois ductos chamados ductos deferentes que vão levar então os espermatozoides, vamos colocar assim, né? O ejaculado, tá? Para o meio externo, para fazer com que esse macho consiga fecundar essa fêmea, tá? E aqui eu tenho uma coisa importante chamada de bulbo, tá? Quem já viu macho, cão, cruzando com uma fêmea, a gente tem uma cadela, existe uma particularidade. A partir do momento em que o animal tem um estímulo na cabeça do pênis, esse bulbo se dilata dentro da vagina da fêmea, tá? Não é vulva. Vulva é o órgão externo, vagina é o órgão interno. Então, dentro da vulva, esse pênis se dilata, esse bulbo se dilata. Então, o pênis não consegue ser retirado de dentro da vagina da fêmea. Por que ele faz isso? Olha a natureza como é que é perfeita. Esse animal,
Ele é o único macho que ejacula em gotas. Ele não ejacula em jatos como os outros animais. Por ele ejacular em gotas, esse dispositivo de dilatação, de deixar o pênis preso daqui para frente, todo dentro da vagina daquela cadela, faz com que consiga manter a espécie viável, ainda ter cão na face da terra. Se não tivesse esse dispositivo, os cães teriam sido extintos, porque não conseguiriam se reproduzir, ou se reproduziriam com muita dificuldade. Tá? Então, esse bulbo faz com que o pênis fique preso. Tá? Esse bulbo ele só vai dilatar quando tiver um estímulo na cabeça do pênis. E esse estímulo ele vai predispor à ejaculação. E quando começa a ejacular, que é em gotas, demora às vezes 15 a 20 minutos uma ejaculação completa do cão. E esse ejaculado vai cair todo dentro da vagina, do saco da vagina, do fundo da vagina, né, que é um fundo de saco cego que nós chamamos, que vai dar entrada na cérvix, próximo à cérvix. E aí então esse animal consegue fecundar essa fêmea, tá? Fêmea, nas cadelas, só por curiosidade, elas são multíparas, né? Então vão ter vários filhotes nos cornos uterinos. Então se eu pensar numa vira-lata, hoje em dia a vira-lata consegue se reproduzir com 12, com 15 filhotes. Então dentro do útero vão ter 15 filhotes, todos eles aglomeradinhos ali, durante em média 58 a 60 dias. É o período de incubação de uma cadela. Olha como é que a natureza é perfeita, né? Caber dentro do útero. O útero é dividido em dois cornos, direito e esquerdo. Dentro do útero, praticamente aí 6 cães, 7 cães em cada uma das extremidades desse útero, né? Desse corno uterino. Bom, a composição anatômica do sistema urinário. Isso é muito importante, tá? Inclusive, é uma classificação importantíssima. Quando nós falamos em aparelho urinário, tá? Essa classificação ela serve tanto para os animais quanto para os seres humanos. Os órgãos são divididos em órgãos secretores e órgãos excretores. Secretar vem de produzir. Então, órgãos secretores são aqueles que produzem urina e órgãos excretores são aqueles encarregados em drenar, em jogar a urina para fora do organismo. Então, dois tipos de órgãos, aqueles que produzem e aqueles que excretam, que levam para fora. A gente já vê que no sistema urinário existe um coadjuvante e existe o ator principal e existem os coadjuvantes. O ator principal, nesse caso, que vai produzir urina, são os rins. O rim é o ator principal. É ele que vai fazer o serviço. Os demais só vão pegar a urina que está no rim e vai jogar para fora. Não faz uma outra função. Tudo bem? Então, secretores e excretores. Então, a classificação, né, a composição, 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. Tá? Isso é questão de concurso público. Muita atenção nisso, hein? 2 rins, 2 ureteres. Se eu tenho 2 rins e o rim liga a bexiga à uretra, o rim à bexiga, obviamente, se eu tenho 2 rins, tem que ter 2 ureteres. Um ureter direito e um ureter esquerdo. Tá? A bexiga, só existe uma bexiga. E só existe, então, uma uretra. Bom, qual é a função do sistema urinário? A função do sistema urinário, basicamente, é produzir urina. E, além de produzir urina, é excretar, ou seja, eliminar dejetos metabólicos. Ou seja, aquilo que eu não vou utilizar, aquilo que não serve para mim. Tá joia? E existe, então, uma outra função importante, que é uma regulação do volume e composição do ambiente. Tá? Então, ou seja, quanto mais água esse animal toma, mais ele vai urinar. Tá? Isso é uma coisa chamada débito urinário. Se ele bebe 1 litro de água, ele tem que excretar 1 litro de água. Tá? Existe um débito, um equilíbrio. Ele não pode tomar 1 litro de água e produzir 100 ml de urina. E não pode ser o contrário. Ele não pode ingerir 1 litro de água e excretar 2 litros de urina. Tá? Porque senão, se esse animal ingerir líquido demais e eliminar de menos, existe um excesso de líquido. Isso não é interessante. As células afogam, tá certo?
As células precisam de um equilíbrio, de homeostase. Homeostase quer dizer equilíbrio. Homeostase com H, quer dizer equilíbrio, tá certo? Agora, água de menos, líquido de menos dentro do organismo desse animal. Ele toma água, mas ele elimina urina mais do que ele ingere água. Esse animal vai entrar num quadro de desidratação. Um caso grave que vai levar o animal a óbito. E lembrar que os rins são órgãos pares ou pareados. Eles são suspensos na parede abdominal por uma prega chamada prega peritoneal. Tá? Então os rins ficam praticamente presos somente por essa prega, tá? Na cavidade abdominal. Ureteres, bexiga e uretra, eles não modificam a urina. Então esses são os órgãos coadjuvantes no processo da filtração, no processo urinário, tá certo? Então, ureter, bexiga e uretra não modificam, ou seja, não aumentam e nem diminuem a quantidade de urina. São estruturas basicamente de armazenamento. Alguns com pouquíssimo tempo e outros com tempo um pouco maior, tá? Vou pedir a nossa prova, hein, pessoal? Esquematizar o sistema urinário. E, além de esquematizar, ou seja, desenhar, dizer qual é o rim direito e qual é o rim esquerdo, tá joia? Rim direito é mais cranial e o rim esquerdo é mais caudal, tá? Então, o que eu tenho aqui? Rim, ureter, ureter direito, ureter esquerdo, bexiga e uretra, tá joia? Rim. Os rins são órgãos pares na grande maioria dos mamíferos. Aí está uma diferença dos seres humanos, né? Um formato de feijão. Nos cavalos ele tem um formato parecido com o formato de coração, tá? Nos bovinos os rins são lobulados. Lobulados quer dizer cheios de lóbulos, cheios de voltas, tá joia? Então, rins lobulados. Tem uma esquematização que fica mais fácil, tá? E a coloração ela é vermelho parda. Então, olha, esse rim, ele foi cortado, tá? Longitudinal, né? Ou seja, no seu maior eixo. Então, abriu metade para um lado, metade para o outro, tá? Tô vendo a parte interna do rim aqui, tô vendo a parte externa desse rim. Esse rim é um rim muito parecido com o nosso, muito parecido com a maioria dos mamíferos, tá? Então, é um rim em formato de feijão. Ele lembra um pouco o feijão. E eu tenho o rim dos bovinos, que ele é lobulado, cheio de lóbulos, tá certo? Ó, lóbulos, tá? Muito característico de uma espécie. Bom, e aí ainda temos os ureteres. Ureteres são dois tubos que vão ligar ao rim à bexiga. Mais um coadjuvante na história. E por último, eu tenho a bexiga urinária. Bexiga urinária é um órgão de compartimento, melhor, ele é compartimento de para armazenar temporariamente a urina, tá? É uma bolsa. Essa bolsa, ela tem o poder de se dilatar. Pensa numa bolsa do supermercado. Você pega a bolsa, ela está vazia, ela vai se dilatar, 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 chega uma hora que ela, de duas uma, ou ela se abre a sua boca e libera aquela água que está ali dentro, libera aquela urina, ou então ela estoura, tá? A mesma coisa acontece com a bexiga. Você consegue segurar a urina. Chega uma hora que você não é capaz de segurar mais. E aí, qual é o sintoma que a bexiga manda para o seu sistema nervoso central que precisa ir ao banheiro, esvaziar a bexiga? É justamente um incômodo. Primeiro incômodo leve e esse incômodo vai exacerbando, exacerbando, até chegar uma hora que vai provocar uma dor intensa. E se você não for ao banheiro, antes dela se romper, ela libera o esfíncter para você, aonde estiver, urinar. Tá? E se você não fizer isso, tiver uma obstrução, ela estoura. Tudo bem? Tá? Então, o sangue ele é filtrado de forma intermitente. Ou seja, se não tivesse bexiga, você estaria o tempo todo se urinando, né? Por isso, então, que foi desenvolvido pelo nosso organismo um órgão elástico que consegue liberar, que consegue se dilatar, armazenar de forma temporária essa bexiga, porque eu tenho produção de sangue, filtração de sangue em fluxo contínuo, tá certo? Para que seja necessária a bexiga, então ela armazena a urina. Tudo bem, pessoal?
Eu vou dividir essa aula em dois, para não ficar muito pesada para vocês conseguirem abrir, tá joia? A gente continua no próximo vídeo.